Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje eu vim trazer pra vocês aqui a minha experiência com o primeiro dia usando o arquétipo da sereia. Gente, eu já postei aqui alguns vídeos, tá? Esses vídeos, eles eram do meu antigo canal, que eu tô postando aqui pra separar certinho, ficar um canal só de arquétipos, então vai ser esse aqui. Mas se você quiser ver os outros vídeos, eu conto toda a minha experiência durante o tempo que eu usei a sereia. Eu fiquei mais de um ano usando a sereia. Eu voltei a usar esse arquétipo, tá? Eu fiquei uns meses sem ativá-lo novamente e eu estava sem arquétipo nenhum. Eu comecei a usar o do mago tem alguns dias, né? Deve ter uns 15 dias, 20 dias mais ou menos, que eu até contei aqui a minha experiência com o arquétipo do mago, mas aqui eu vim trazer a minha experiência agora que eu voltei com o arquétipo da sereia. Gente, não tem como, esse arquétipo ele me chama, entendeu? Eu tento sair dele, mas eu não consigo. Então cá estou eu novamente para trazer minha experiência no primeiro dia, porque como o arquétipo que é o da sereia, eu já vi resultados incríveis com o arquétipo da sereia. Então vamos lá. Primeira coisa que eu notei de cara, gente, a primeira coisa que eu fiz foi ouvir uma bioquinesis, tá? Que eu vou deixar aqui pra vocês. Foi essa e só. Eu não me conectei com imagem nenhuma, eu não fiz nada, eu só ouvi essa bioquinesis antes de dormir, desliguei o celular e depois fui dormir, tá? Só isso. A única coisa que eu fiz e falei, está ativada, eu ativo a sereia em mim. Eu sempre gosto de falar isso como se fosse um mantra ali, né? Eu ativo a sereia, eu permito que a energia da sereia modifique minha vida, melhore minha vida e tudo mais. Fiz isso e de cara eu já me senti mais magnética. Eu me senti, assim, eu tenho uma autoestima muito alta, mas eu já me senti, sabe quando você se sente a pessoa? Eu tava me sentindo assim, eu tava sentindo que tudo vinha até mim com extrema facilidade. Então eu comecei a realmente pensar assim, cara, eu não tenho que correr atrás de nada. Eu simplesmente estou existindo e tá tudo vindo até mim. Então, esse foi um pensamento que eu comecei na hora a formular. Na hora que eu tava ouvindo a bioquinesis, eu já tava me sentindo assim, eu já tava me sentindo altamente magnética. E eu, tipo, foi um estalo, assim, gente. Eu ouvi a bioquinesis e eu fiquei, meu Deus. Eu tô existindo e tô manifestando, então eu não preciso fazer nada, né? E aí, também uma outra coisa que eu senti com esse arquétipo foi que eu tive vontade de postar uma foto. Eu já estava muito tempo sumida do Instagram, eu nem tinha mais Instagram instalado, né? Na verdade, eu instalei ontem mesmo que eu ativei a sereia, mas eu não tinha mais Instagram instalado, então eu não postava foto, eu já estava muito tempo sumida, eu estava virando low profile mesmo no Instagram. E aí, ontem me deu vontade de instalar o Instagram e postar uma foto. Postei uma foto lá e um monte de gente respondeu. Um monte de gente deu amei. Então, assim, pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia, pessoas que conversavam comigo, pessoas, entendeu? Várias pessoas. Teve gente, enfim, todo quanto é tipo de gente lá. Pessoas que já trabalharam comigo, pessoas que eu já conheci em outros lugares. Então, assim, foi um arquétipo que na hora, assim, me deu aquela vontade de postar aquela foto e, tipo, atraiu todo mundo, né? Então, foi isso. Foi muito específico. Eu não fiz, gente, eu não fiz pra atrair ninguém, porque eu namoro, né? Eu não fiz pra atrair ninguém, eu não fiz pra, ai, quero chamar a atenção, quero isso. Não, eu, tipo, só me deu vontade de postar uma foto, porque eu já tava muito tempo sumida de rede social. Então, por que não postar uma foto? Postei uma foto e aí deu nisso, né? Mas, enfim. E aí, uma outra coisa também que aconteceu com o arquétipo da sereia é que uma pessoa, quando eu ativei o arquétipo de sereia, o que acontece? Eu senti vontade de ir nos meus bloqueados, ver quem tava bloqueado, quem não tava mais bloqueado, né? Enfim. E aí eu fui e, tipo assim, senti necessidade de desbloquear as pessoas que estavam ali. Tipo, pra mim não fazia mais sentido, né? Mantive um ou outro ali. E, enfim, desbloqueei algumas pessoas do Instagram, mas não com o intuito de, eu quero atrair. Eu desbloqueei porque pra mim não tinha mais necessidade de continuar bloqueado, entendeu? Já eram pessoas que eu não via há anos, então assim, tipo, eu pensei, cara, não tem por que manter bloqueado, essa pessoa nem lembra mais de mim, entendeu? O que aconteceu, gente? Quando eu desbloqueei, teve uma pessoa que eu desbloqueei, que era uma pessoa que eu já fiquei por muito tempo, né? Eu desbloqueei essa pessoa porque pra mim não fazia mais sentido, já tinha anos que eu não via mais aquela pessoa, nem falava mais com aquela pessoa, não falava mais com aquela pessoa na rua. Então, tipo, pra mim não fazia sentido. Mas quando eu desbloqueei, na hora, gente, eu juro pra vocês que foi na hora que eu desbloqueei, passou uns 15 segundos, assim, a pessoa me mandou um oi. E eu, tipo, meu Deus, eu acabei de desbloquear, como é que essa pessoa viu que eu desbloqueei agora? E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. Aí eu fui e bloqueei de novo. Mas assim, gente, foi uma loucura. Foi na hora. Na hora, eu juro pra vocês. A sereia, ela é tão magnética que ela atrai
pessoas que você nem... Tipo, você acha que a pessoa nem sabe mais da sua existência, sabe? E aí foi, tipo, na hora, assim, fiquei, meu Deus do céu, não tem como, não tem como. Enfim, né? Porque eu realmente, como falei pra vocês, eu não tava sentindo mais necessidade de bloquear ninguém. Eu tinha pessoas bloqueadas, gente, tipo, amigas minhas antigas que, tipo, tinham sido bem traiçoeiras, eu bloqueei. Ah, isso aí te bloqueando todo mundo, entendeu? Não senti necessidade de manter bloqueado. Enfim, mas foi isso, né? Foi uma coisa bem aleatória que aconteceu bem no dia mesmo. Outra coisa que eu senti também foi que eu comecei a ficar mais comunicativa. Eu comecei a falar um pouco mais. Eu sou uma pessoa que hoje em dia eu gosto de falar, eu já fui muito tímida, mas eu gosto de falar. E acabou que nesse dia, em específico, que eu ativei a sereia, eu percebi que eu tava mais falante, né, com as pessoas que eu lido. Então eu estava mais falante, eu estava realmente mais extrovertida, tava me abrindo mais, falando mais, entendeu? Gesticulando mais, assim, tava falando mais alto, tava, entendeu? Enfim, tava assim, essa energia de querer falar, de querer estar ali naquele ambiente, me enturmar e tudo. Então foi bem legal, eu amei isso. Assim, não tem diferença, gente. Assim, tudo bem, é o segundo dia de ativação, mas eu não notei diferença no meu relacionamento, tá? O arquétipo da sereia, eu já contei em outras experiências que ele não foi um arquétipo, ao contrário do que todo mundo fala, que me impediu de ter relacionamento, tá? Porque eu manifestei com o arquétipo da sereia tanto pessoas que queriam relacionamento quanto pessoas que não queriam, entendeu? Manifestei pessoas que só queriam ficar comigo e ir embora, e também manifestei pessoas que queriam realmente relacionamento, tanto é que eu até conto num vídeo que eu manifestei, tipo, praticamente 2 pessoas me pediram namoro numa mesma semana, no ano passado, tá? Então, assim, ele é muito magnético, não é só, vai atrair homem que não presta. Não, gente, isso aí vai muito do que você afirma, tá? Porque eu ficava sempre afirmando que, eu atraio homens que prestam, eu atraio homens que querem um relacionamento comigo, eu atraio pessoas que querem um relacionamento comigo. Então, pra mim, foi indiferente esse negócio de, atrai gente que não presta, não teve nada disso. Mas é aquilo, né? Foi a minha experiência. Todo mundo fala que quando usa a sereia, atrai pessoas que não querem nada sério, tá? A maioria das pessoas fala isso, então eu não vou falar pra você que, não vai atrapalhar tal coisa na sua vida, seu relacionamento ou isso ou aquilo, entendeu? Porque pra mim não atrapalhou em nada, então é isso minha experiência, tá? Uma outra coisa também que eu senti foi no profissional, gente, que de um dia pro outro eu consegui fazer um valor bem mais alto do que eu tava acostumada. Foi no dia que eu ativei a sereia, então, assim, foi bem específico também, porque eu já tava uns dias, assim, fazendo um valor específico por dia, né, eu ganho por dia. E quando eu usei a sereia, esse valor deu uma aumentada bem grande, né, do que tava tendo de uns dias pra cá, e foi em um dia apenas. Então, assim, e foi uma recomendação de uma pessoa, né? Tipo assim, uma pessoa chegou e falou pra mim, eu trabalho com atendimento de tarô, né? E aí teve uma pessoa que chegou pra mim e falou assim, eu vou te recomendar pra uma pessoa porque você é muito boa, não sei o quê. E aí essa pessoa que veio fez um monte de tiragem comigo e, tipo assim, gastou uma grana comigo. E aí eu fiz um outro trabalho pra uma outra pessoa, então assim... foi bem específico, assim, me recomendarem mesmo como taróloga e tal. Mas achei engraçado porque isso já aconteceu, só que foi de um dia pro outro, assim, sabe? De um dia pro outro veio bastante gente, assim, me procurar. Então foi uma coisa específica do arquétipo da sereia. Eu uso também o arquétipo do mago, como eu falei pra vocês, mas o do mago deve ter uns 20 dias mais ou menos. Foram essas mudanças que eu notei até agora, tá? No primeiro dia eu já achei que deu muita diferença. Então, assim, é isso. Conforme eu for tendo mais mudanças, aí eu venho contando pra vocês, porque obviamente eu vou contar pra vocês aqui. Esse canal é só para arquétipos, tá? Os vídeos antigos da sereia que eu postei aqui, não são vídeos atuais, tá? São vídeos que eram do outro canal, que foram postados no ano passado, mas eu tô trazendo pra cá só pra organizar, tá bom? Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado. Assista também aos outros vídeos da sereia pra você ver a minha experiência durante o ano passado, quando eu usei a sereia, antes de parar de usar. Deixa aí o seu joinha nesse vídeo, se inscreva também e até o nosso próximo vídeo.